Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2. Estamos também em direto no Facebook. É um programa que também pode ouvir em diferido na Rádio Savana aos sábados às 12, domingo às 21 horas. Também pode ver na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21, terça e quinta-feira também às 21 horas. Hoje temos como prato forte deste programa o acordo de princípios que o governo assinou com os detentores da dívida da Ematum. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto, vamos logo direto ao seu ponto fáculo da semana. O IR protege elefantes. Parece que o acordo da Ematum é pretensamente para proteger atuns ou para dar atuns aos moçambicanos que continuam sem ver os atuns, mas o Presidente da República, dentro das suas prioridades, elegeu no princípio da semana ou no último fim de semana a reserva do Niassa como seu foco de atenção, o que mostra que este governo está a tentar levantar a bandeira da conservação e da proteção da fauna como uma das suas imagens de marca e provavelmente será uma das poucas bandeiras de prestígio, uma vez que em muitos outros setores as questões são muito problemáticas. E neste caso concreto da Reserva Nacional do Niassa, onde tem decorrido uma das maiores matanças de elefantes de que há conhecimento no continente africano, mais de 10 mil elefantes nos últimos anos. O governo de Moçambique, e isto foi anunciado esta semana, decidiu colocar uma das suas unidades de elite policiais na reserva do Niassa, não para combater a RENAM, porque a Força de Intervenção Rápida, também conhecida por unidade ou rebatizada de Unidade de Intervenção Rápida, foi muito utilizada nos confrontos com a RENAM no centro do país. Agora uma unidade foi posicionada na reserva do Niassa para combater os furtivos. É importante realçar que os furtivos na reserva do Niassa têm esta característica de ser um contingente internacional, ou seja, não há apenas moçambicanos que estão envolvidos na caça furtiva, é um negócio transnacional e envolve muitos caçadores tanzanianos que depois atravessam para o outro lado, portanto, para a outra margem do Rovuma, para fazer o seu tráfico. Aliás, na altura da construção da ponte da unidade, na zona de Nkumano, os ambientalistas argumentaram que exatamente a construção da ponte e a construção de uma estrada complementar eram um grande incentivo para que furtivos, quer de elefantes, quer de madeira, tivessem um novo corredor ou um corredor de acesso muito mais fácil para se dedicarem a estas atividades ilegais, e os números que têm sido publicados nos últimos anos assim o demonstram, ou seja, a ponte de unidade praticamente não é utilizada por ninguém, à exceção dos furtivos que utilizam a travessia do Rovuma para os seus tráficos ilícitos. A colocação de uma unidade de elite da polícia é uma medida extrema e, por isso, não quero deixar de referenciar como um passo muito importante e uma decisão. Mas não é uma medida extrema para uma situação extrema também, exatamente, que requer uma resposta musculada. Não, claramente, para situações extremas há que também dar respostas extremas e, portanto, esta força, que habitualmente é uma força de anti-motim,
foi colocada na reserva do NIASA para dar esta resposta. E é importante também que se diga que isto também tem a ver com o facto de muitas autoridades locais, autoridades do governo, pessoas ligadas ao governo, atuam com grande impunidade na Reserva Nacional do NIASA, quer na captura de troféus, quer no próprio negócio da carne. Várias vezes foram detectados administradores e seus familiares caçando na reserva do NIASA com total impunidade. Aliás, há uma sede distrital que fica dentro das fronteiras do próprio parque, o que é mais um incentivo para que a caça furtiva seja desenvolvida em grande escala. Portanto, medidas importantes para a reserva do NIASA. O Governo argumenta que estas medidas já fizeram diminuir drasticamente a atividade furtiva. Vamos esperar pelos resultados mais globais da atividade antifurtivo na maior reserva do país e na província mais longínqua, mais abandonada e mais afastada do centro do poder, que é a província do NIASA. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao principal tema deste programa. O Governo, através do Ministério de Economia e Finanças, anunciou esta semana que chegou a um acordo de princípios sobre os principais termos comerciais para a reestruturação da proposta dos títulos de dívida, equivalente a 726,524 mil milhões de dólares, a taxa de 10,5%. São títulos de Ematum. O Governo é obrigado a iniciar com os pagamentos em março de 2019. Como é que olha para todo este acordo, este entendimento no global, aplaudido pelo Executivo e analista Jael Afeto, mas olhado com desconfiança pela oposição e a sociedade civil? Bem, eu estou muito decepcionado com este acordo, porque este acordo é, quanto a mim, um atirar da toalha ao chão por parte do Governo, pelas implicações financeiras que acarreta e também pelas implicações políticas que tem. Do ponto de vista político, e esta talvez é a primeira ilação a tirar e talvez a mais importante, e também aquela que os moçambicanos terão que refletir com mais atenção. Para já, parece ter-se passado uma esponja sobre todas as implicações que este empréstimo e esta decisão do anterior governo tiveram nos cofres públicos e das implicações adstritas a esta decisão de se contrair este empréstimo para uma frota atuneira que continua paralisada no Porto de Maputo. Poderemos argumentar, ou os indivíduos a favor desta reestruturação poderão dizer, bem, mas o facto de se reestruturar a dívida não implica que a Procuradoria faça o seu trabalho e que os o Tribunal Administrativo também, já que também uma parte foi implorada para façam o seu trabalho. Não deixa de ser verdade, mas isto significa, em termos práticos, o seguinte: independentemente daquilo que venha a ser apurado a posteriori, para já aquilo que o Governo está a dizer é, bem, vamos pagar tudo, vamos esquecer se houve alguns ilícitos no meio desta operação, uma vez que os barcos estão aí ancorados. Portanto, há bens materiais que podemos ver que foram comprados com os 850 milhões de dólares. A questão, e aquilo que está em cima da mesa, é determinar se aqueles barcos custaram 850 milhões e também se da tranche de 850 milhões não houve uma parte deste dinheiro que foi utilizada
para outros fins, inclusivamente se foi ou não para os bolsos de alguém envolvido neste negócio. Portanto, o Governo, com esta ação, está a dar um primeiro passo muito, muito importante a dizer aquilo que sempre se argumentou, de que há um pacto de regime, há um pacto na Frelimo, de que, em última análise, não serão perseguidos aqueles que estão envolvidos neste... Então, fertilizou-se o terreno para a impunidade. Claramente, repito, nada está a obstaculizar que as investigações prossigam. Mas quando se está a dizer vou pagar independentemente daquilo que venha a acontecer, inclusivamente enfraquece muito as autoridades que estão envolvidas nesta operação. Mas será que Fernando Lima, o Governo tinha uma outra saída? O Governo tinha várias outras saídas. Por exemplo, o Primeiro-Ministro, é apenas um detalhe, fartou-se de dizer em 2016 que o Estado só iria assumir a dívida que tivesse sido contraída pelo Estado, tudo o resto seria pago pelas empresas. Ora, onde estão as empresas a pagar? Eu não vejo, e para já estamos só a falar da Ematum, mas lá chegaremos às outras duas empresas e pela forma como foi negociada esta dívida, nem ver, nem de longe nem de perto, o papel da Ematum. Aliás, seria ridículo se isso acontecesse, uma vez que sabemos que a Ematum nem dinheiro tem para pagar aos guardas da frota que está ancorada no Porto. Portanto, o sinal político é evidente. Isto manda para as calendas todos os esforços da sociedade civil, todos os críticos deste tipo de negócios, todas as exigências para que se fizesse o julgamento, para que se fizesse uma investigação séria sobre os dinheiros da Ematum. Um segundo aspecto tem a ver também com os termos financeiros deste acordo. Segundo os últimos dados que foram publicados das contas já feitas decorrentes da renegociação de capital, ou seja, do empréstimo de 850 milhões de dólares, dos juros e ainda do prémio de 500 milhões de dólares a ir buscar às receitas fiscais do petróleo a partir de 2023, isto dá qualquer coisa como 2.200 milhões de dólares. Ora, se juntarmos a estes 2.200 milhões de dólares os quase 200 milhões que já foram pagos, que já foram liquidados da dívida inicial, dá qualquer coisa como 2.400 milhões de dólares, o que significa, grosso modo, Moçambique, o Estado moçambicano vai pagar 3 vezes mais por este empréstimo de 850 milhões de dólares. Ora, se ainda estão pendentes as negociações relativas a 1.100 milhões de dólares, que é a totalidade dos empréstimos concedidos pelo VTB russo, pelo Credit Suisse, para a constituição de duas outras empresas, a MAM e a Proíndicos, e como com os credores a saudarem efusivamente este acordo, com o Credit Suisse a defender que a mesma matriz devia ser utilizada para a renegociação da dívida da MAM e da Proíndicos, isto significa que o Estado está basicamente a caminho de subscrever uma fatura de 6 mil milhões. Aliás, o Adriano Maliani dizia que este acordo dá confiança aos outros credores de dívidas da Proíndicos e da MAM,
também vão aderir a esta proposta. Já lá vamos. Portanto, aquilo que eu queria dizer é, grosseiramente, os milhares de milhão por decalque da utilização da fórmula anglo-saxónica, muitas vezes, quanto a mim, corretamente, são traduzidos em bilhões. De uma dívida de 2 bilhões, passamos a uma dívida de 6 milhões. Eu uso isto por comodismo para os nossos ouvintes e telespectadores perceberem melhor que de uma dívida de 2 milhões passamos a uma dívida de 6 bilhões. Sim. Qual é a diferença? É que uma parte desta dívida teríamos que pagar entre 2019 e 2023, agora empurramos esta dívida para 2033. Significa que, e se tomarmos como ponto de partida que as primeiras dívidas foram contraídas em 2013, significa que 20 anos depois a dívida terá subido para 6 bilhões. Agora, voltando à questão colocada sobre a confiança. Bem, a confiança tem que ser discutida em vários patamares. Para já, e discutimos aqui no programa, como é que a ENH se vai financiar se os mercados não têm confiança em Moçambique, e onde é que Moçambique vai buscar os tais 2 bilhões, que é quanto foi calculado que será a participação inicial da ENH nos blocos de gás do Rovuma. Ora, isto é um bocadinho a galinha, o que é que vem primeiro, se a galinha, se o ovo. Pelos vistos, é preciso resolver os problemas da galinha, que é para depois começarem a sair os ovos. Logo, Moçambique fez ou tem este pré-acordo em relação à Ematum para ir de encontro àquilo que tem sido o conselho do FMI nas várias missões que tem feito a Moçambique, regularizar a sua dívida, regularizar a sua situação com os credores. Ora, se os credores estão a aplaudir o acordo com a Ematum e se estão, inclusivamente, a sugerir que o resto da dívida seja negociada nos mesmos termos, sim, é verdade que Moçambique vai parcialmente ter a confiança dos mercados internacionais, porque também, e é bom que se diga, e alguns analistas fizeram realçar isso, muita água vai passar debaixo da ponte entre agora e 2033. Portanto, basicamente, o que vão ser assinados são papéis. É verdade, sim, que os juros começam a ser pagos já em março de 2019 do próximo ano, mas muita água ainda pode passar por debaixo da ponte, inclusivamente a oposição ganhar as próximas eleições e, por exemplo, denunciar estes acordos. Portanto, não é de todo líquido que os credores vão ter o seu dinheirinho todo em 2033, mas também em paralelo há outros estudos que colocam um ponto de interrogação se Moçambique, à data de 2033, já tem receitas fiscais suficientes para honrar com estes compromissos, portanto, os tais compromissos das VRIs, portanto, o tal instrumento de bónus, de prémio, que está a ser dado aos credores. Porquê? Porque os credores aceitaram diminuir a taxa de juro de 10% para 5%, ou seja, penso que é 5,8% e a outra taxa era 10,5%, e, ao mesmo tempo, prolongar o prazo da execução da dívida. E, portanto, para recompensar os credores dessa sua boa vontade
e há alguma ironia neste há termo. Um bónus de 500 milhões. Há um bónus de que coincide com aqueles, que ironicamente coincide com aqueles 500 milhões das armas que... Exatamente. Mas, se formos a comparar aquilo que esteve em cima da mesa desde que Adriano Malayan foi a Londres e a este acordo que foi anunciado esta semana, basicamente há muito mais a favor do lado dos credores do que do lado do governo de Moçambique. Não houve nenhum haircut, ou seja, não houve nenhuma redução dos juros, nem do capital da dívida a pagar. Houve sim... E também não houve uma negociação em um bloco, o que o governo exigia. Exatamente, não. Teve que se utilizar como, aliás, os credores da Ematum sempre reivindicaram. Se há uma garantia soberana para as obrigações da Ematum, negociemos primeiro esta garantia soberana e depois vamos à outra parte, ou declarem, aliás, houve credores que chegaram a dizer, declarem o resto da dívida ilegal, porque não tem a garantia, soberana. Ora, Moçambique foi exatamente de encontro a esta proposição, ainda não está negociada a parte da Ematum e da Proíndicos, e está bem encaminhada a parte da Ematum. O governo disse que 60% dos credores já concordou, pensa que terá que chegar a uma plataforma de entendimento com 75% dos representantes do capital envolvido, para que force a minoria a aceitar em bloco a forma de pagamento e de honrar esta dívida particular da Ematum, que neste momento, em termos de capital, anda à volta dos 726 milhões de dólares. E Malayan, sempre otimista, diz que este acordo representa um alívio para as contas públicas. Já discutíamos aqui, é um alívio porque foi empurrado muito para frente e que teria de pagar antes 76 milhões de dólares, mas agora irá pagar entre 34 e 35 milhões de dólares por ano. Bem, o ministro Malayan tem sempre esta faceta positiva, visto desse ponto de vista e do ponto de vista de mercearia, de tesouraria pura. É verdade, paga-se menos ou utiliza-se menos disponibilidades no pagamento da dívida, mas também é importante de se referir que no fim do dia esse pagamento será muito maior, como comecei por referir. Mas em termos financeiros também é importante e é lícito dizer, se eu neste momento estou apertado, se tenho problemas de tesouraria, portanto, se tenho problemas de liquidez, se conseguir chutar essas obrigações mais lá para a frente, resolvo dois problemas. Por um lado, meto a dívida nos carris. A dívida está estruturada, logo, em termos da tal credibilidade, tenho a credibilidade de ter uma dívida de papel passado, ou seja, uma dívida renegociada com novos termos. Uma dívida renegociada em novos termos deixa de ser uma dívida com a característica de incumprimento em incumprimento seletivo, como está agora classificada. Por outro lado, também, e estamos um pouco a contar com o ovo no rabo da galinha, a nossa situação em 2033 já deve ser uma situação muito mais simpática. Portanto, o ministro Malayan, ou o seu sucessor daqui a 15 anos, já poderá passar cheques, se calhar com uma caneta dourada. Mas isso não é hipotecar gerações futuras? Claro, por isso mesmo é que quando nós vamos ao banco pedir dinheiro para construir casa própria, temos que sempre hipotecar
qualquer coisa, outro bem, a própria casa que uma pessoa está a comprar fica sobre hipoteca até que eu acabe de pagar a minha casa própria. Se eu quero comprar um carro que seja um bocadinho mais sofisticado que o segunda mão do Japão, tenho que dar de garantia outro bem, e essa garantia, essa mão do banco sobre essa garantia só desaparece no dia em que eu pagar o empréstimo mais os juros que foram adstritos a esse mesmo empréstimo. Portanto, a espada por cima do pescoço dos moçambicanos só irá desaparecer no dia que pagarmos essa dívida. E, claro, aqui depois podemos fazer todas as extrapolações, incluindo extrapolações de natureza política, que estamos a hipotecar o desenvolvimento, que há outras opções, se a opção da frota do atum foi a melhor, se a questão do sistema securitário foi bem concebido, se não, e mais uma vez, e eu acho que é lícito e honesto colocar-se esta questão, é preciso saber e é preciso clarificar se no meio dos 3 empréstimos uma parte não foi utilizada para fins menos lícitos, independentemente do material de guerra que foi adquirido ou não. Arnamo, o maior partido da oposição, foi rápida também a reagir no Parlamento, porque este acordo foi anunciado quando o governo estava em sessão de perguntas e respostas no Parlamento, exige a suspensão do acordo, argumentando que é necessário verificar a legalidade do mesmo. O Centro de Identidade Pública também exige que o Parlamento rejeite esta proposta, porque compromete as gerações futuras. E no mesmo acordo, lemos que o acordo está condicionado a entendimento entre as partes sobre a documentação. É preciso documentação de detalhes sobre a estruturação, implementação e aprovações parlamentares, o que significa que tem de ir ao Parlamento, e também governamentais, o que significa que ainda tem de ir ao Conselho de Ministros. Na conferência de Financial Times, Maputo, o representante do FMI, o Ayersen, dizia que a descoberta das dívidas ocultas tornou consistente a necessidade de fortalecimento de boa governação e transparência. Isto também, nas entrelinhas, significa que abriu os olhos de muita gente. E a alta comissária britânica nova, a Nene Eugene, diz que há aqui que o gasto tem de beneficiar a todos. Há aqui, Fernando Lima já discutia isso logo no princípio, há aqui lições a tirar pela forma como foram contraídas essas dívidas ocultas anteriormente. Todo mundo já está do olho aberto. Há muitas lições a tirar e penso que o próprio Partido Frelimo já começou a pagar uma fatura muito pesada sobre essas dívidas. Os resultados eleitorais das eleições locais incluem, não sei se em termos de ciência política é possível determinar aritmeticamente qual é a parte da fatura do desaire eleitoral da Frelimo com relação às dívidas ocultas, mas claramente que o escândalo das dívidas ocultas está a contribuir para a impopularidade do partido Frelimo, porque atrás das dívidas ocultas, e apesar do governo tentar pôr a sua melhor cara e tentar confundir a opinião pública com uma situação de conjuntura internacional adversa, com dificuldades de preços nas matérias-primas, o que é certo é que o moçambicano comum fez as suas contas, olhou para o seu bolso, viu a desvalorização dos seus próprios rendimentos e concluiu que esta desvalorização decorre de
ações menos corretas por parte do anterior governo. A nossa oposição não nos impressiona muito pela sua sofisticação política. Portanto, vale o que vale o posicionamento da Renamo, embora me pareça muito oportuno e muito importante que a Renamo se posicionou e da forma como se posicionou no Parlamento, porque no fim do dia sabemos que, por mais esbracejar que se faça no Parlamento, o voto da maioria, aquilo que a Renamo gosta de dizer que é a ditadura do voto, vai prevalecer e, portanto, o que conta é o voto da maioria parlamentar da Frelimo. Mas há muitas outras formas de desgaste e vimos que essas formas de desgaste têm funcionado, nomeadamente as denúncias da sociedade civil, a aliança entre a sociedade civil e os partidos da oposição, denunciando esta questão das dívidas. Por exemplo, em relação a este acordo, não só os montantes envolvidos no repagamento da dívida e a forma de se passar uma esponja sobre a própria investigação de natureza criminal em relação à forma como isto foi contraído. Claro que há lições a tirar e também sabemos, e essas figuras já vieram a público dar a cara, mesmo no seio do Partido Frelimo, há personalidades importantes, não sei se o seu poder é assim tão grande, mas são figuras de inegável peso moral na Frelimo. Também estão muito chocadas com a forma como toda esta operação dos empréstimos dos dois bancos foi concebida. Claro que ainda até aqui não falámos também de outras implicações em relação aos empréstimos, nomeadamente aquilo que setores de esquerda internacionais defendiam e defendem, que era Moçambique não deveria pagar a dívida e centrar o seu dedo acusador sobre os próprios bancos que concederam o dinheiro, porque há muito também que a sacar de responsabilidade à forma leviana, sublinho-se, como os dois bancos entregaram o dinheiro a Moçambique. E como dois especialistas legais britânicos hoje sexta-feira, enfatizavam, em termos de legislação internacional, em termos de práticas internacionais, é muito mais fácil ir atrás de devedores, dos incumprimentos das dívidas em termos privados, do que quando há Estados por detrás dessas mesmas dívidas, porque os credores, no fim do dia, acabam sempre por ir responsabilizar os governos pelas ações que os seus funcionários, ministros ou outro nível de responsáveis, tiveram na base das ações que tomaram. E, portanto, no fim do dia, são os Estados que são os responsáveis pelo pagamento dessas mesmas dívidas. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos olhar um pouco para a presença da missão do Fundo Monetário Internacional em Maputo. Fernando Lima, com este acordo de princípios assinado com os credores de dívida, isto parece, em alguns setores, reavivar a esperança
do governo num programa de assistência financeira, mas Adriano Maleano tratou imediatamente de afastar, diz que a presença do FMI faz parte das consultas regulares no âmbito do artigo 4. Foi lacônico quando questionado sobre a possibilidade do governo pedir auxílio financeiro à FMI, assinalando apenas que as duas partes sempre analisaram melhor esta cooperação. Fernando Lima, com esta crise, acredita que o governo vai procurar um programa com o Fundo Monetário que foi suspenso na sequência das dívidas ocultas? Bem, o governo, só se não fosse o governo, é que não tenderia esse acordo. Quer dizer, esse é um objetivo fundamental do governo, normalizar as suas relações com o FMI, isso possível, fazendo com que o FMI e também os doadores finalmente relevem todas as questões decorrentes das dívidas ocultas, nomeadamente a posição de princípio que é queremos explicações adicionais em relação ao relatório Kroll e um esclarecimento cabal e completo sobre as circunstâncias em que estas dívidas foram contraídas. Portanto, o governo que está atento a todas as mudanças e movimentações políticas, certamente que fica mais tranquilo quando sente que, grosso modo, há uma menor pressão da comunidade internacional em relação a toda esta problemática das dívidas escondidas, e já que o FMI é também a expressão dos doadores, é também a expressão, sobretudo, dos doadores mais influentes, se o FMI deixar de ser tão contundente nas pressões sobre Moçambique, isto para o governo é um incentivo que demonstra que o país, ou o governo, neste caso o governo do dia, está no bom caminho. O facto de ter sido anunciado este acordo de princípio em relação à Ematum não é de todo despiciente, no sentido de estar em sintonia com a visita. Porquê? Porque o ponto de melhoria e regularização das relações com os credores, da regularização da dívida externa, tem sido um dos pontos que o FMI, nas suas várias visitas a Maputo, tem habitualmente referido. Portanto, Moçambique está a cumprir também com a agenda do FMI. Portanto, aqui a visita desta delegação tem uma mensagem relevante, que é: será que o FMI vai de novo endurecer os termos do seu relacionamento com Moçambique, ou vai continuar a desanuviar e talvez aplaudir publicamente este acordo e acalmar os mercados? Sim, embora quer-me parecer que a estratégia do FMI até agora tem sido uma estratégia dupla, ou seja, a estratégia do cajado e da cenoura. Por um lado, aplaudir sempre, sobretudo, as decisões que são tomadas ao nível do Banco de Moçambique, nomeadamente em relação à política cambial e à política monetária, e, por outro lado, mantendo um sentido crítico em relação às políticas fiscais, nomeadamente em relação a mudanças de fundo, a mudanças estruturais em relação ao orçamento, em relação, sobretudo, à despesa, em relação à contratação de funcionários, à eliminação
de subsídios e, portanto, mantém-se a pressão a esse nível. Portanto, aqui está claro que não haverá, que esta delegação não tem diretamente a ver com um novo programa. Até agora, o posicionamento do FMI é de dizer está completamente fora de questão um novo programa de cooperação, mas o FMI, e já o fez na outra delegação anterior, está disposto a considerar uma espécie de programa especial de aconselhamento do governo de Moçambique em termos de finanças públicas. O tal Staff Monitoring Program. Exatamente. E foi esse programa que foi liminarmente rejeitado pelo governo de Moçambique na última deslocação do FMI porque teme que isso possa implicar compromissos com cortes orçamentais e com as eleições ao virar da esquina, parece que o governo já não quer medidas impopulares. Não, o governo, ainda por cima, com os resultados das eleições de outubro, o governo e o partido que lhe dá suporte vai monitorar com pinças e à lupa todos os desenvolvimentos políticos que vão acontecer até às eleições gerais. Não há ainda estudos conclusivos sobre as reações do eleitorado, mas estima-se que o voto rural, e é o voto rural que estará em causa nas eleições do próximo outubro, pode ser ainda mais penalizante para a Frelimo que apenas o voto urbano, que foi basicamente o eleitorado que foi chamado às urnas no mês passado. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema que é a ponte Maputo-Catembe, que entra em operação, vai ser formalmente inaugurado amanhã, sábado, pelo Presidente da República. É uma infraestrutura que é celebrada como um dos maiores investimentos pós-independência, mas já há ainda números que são precisos ser conhecidos, sobretudo ligadas também, apesar da dívida com os nossos irmãos chineses. Bem, há muitas interrogações. Nós estamos num momento de euforia, estamos a menos de 24 horas da inauguração da ponte e os média oficiais e não oficiais, sobretudo os canais de televisão, parece que estão rendidos ao efeito da travessia da Baía de Maputo. Isto é, pelo menos, o sentimento aqui na capital, porque eu posso imaginar aquelas populações suburbanas de Pemba, de Tete, de Climane, de Nampula, que têm problemas, por exemplo, de pontecas nos seus bairros suburbanos e que a ausência dessas mesmas pontecas torna a vida ainda mais miserável e mais horrível, exatamente por ausência dessas mesmas pontecas, e esta população que vive no limiar da pobreza pode olhar de soslaio para toda a ostentação que é a ponte de Maputo. A ponte de Maputo é supérflua? Claro que não é. Claro que dá um outro ângulo e uma outra potencialidade para que uma nova área de desenvolvimento urbano se estenda à margem sul da cidade, e este fenómeno não é apenas um fenómeno da cidade de Maputo, aconteceu em todas as outras cidades em que este tipo de ligações foram estabelecidas. As questões fundamentais em relação à ponte sobre a Baía de Maputo
tem a ver com os custos dessa mesma ponte. Das várias opções que havia. Eu não sou engenheiro, mas penso que ainda não desaprendi fazer perguntas às pessoas certas para responderem a estas questões e explicarem estas questões. Qualquer ponte que fosse feita a montante por exemplo, do cais de petróleos, do cais de minérios na Matola, teria custado pouco mais de 100 milhões de dólares, porque não era preciso a elevação que foi precisa dar à ponte que agora foi construída, e temos inclusivamente o exemplo da ponte da Macaneta, que nem sequer 100 milhões de dólares custou, exatamente porque é uma ponte sobre o rio, exatamente na foz do rio Incomati. Portanto, não é difícil, não é ciência de foguetes nucleares demonstrar por A mais B que havia outras soluções de travessia para a Catembe, portanto, possibilitando mais uma vez também o desenvolvimento da margem sul de Maputo com soluções menos dispendiosas, porque aqui é que está o busilis da questão, não está no facto de se ter construído uma travessia, uma travessia muito mais segura, muito mais eficiente para a margem sul da cidade. Por outro lado, a própria natureza de um acordo que foi estabelecido com as entidades chinesas retirou muitas das mais-valias para os moçambicanos da construção dessa mesma ponte. Eu tenho visto que na propaganda da inauguração têm aparecido pedreiros, soldadores, guardas, serventes, todos a exultar com a experiência da ponte, mas a ponte não se faz apenas de pedreiros, soldadores e serventes, faz também de engenheiros, de orçamentistas, de arquitetos, de toda uma de economistas, toda uma panóplia de técnicos que Moçambique felizmente já tem e que ficaram completamente à margem do evento, do grande evento que foi a construção da ponte. Porquê? Porque não se questionou o modelo, não se quis entrar num acordo com a China em que este modelo era questionado. Aliás, este modelo chinês não é apenas na ponte de Maputo que é feito assim. Em todas as outras obras, os moçambicanos são apenas a força bruta da construção. É assim na estrada Beira-Zimbábue, é assim nos segmentos, ou foi assim nos segmentos da Estrada Nacional número 1, que foram feitos por empresas chinesas, é assim em todos os estaleiros e nos projetos, por exemplo, de mineração, que também estão a cargo de empresas chinesas. Ora, algo está errado, algo está incorreto, quando, por um lado, vivemos, e isto faz parte do discurso oficial, que é preciso integrar os moçambicanos, é necessário ensinar os moçambicanos a pescar. Eu há muito que não leio, era um leitor fiel do Mao Tse-tung, mas há muito que não leio ou não releio Mao Tse-tung, mas acho que pertence ao Mao esta frase que é preciso ensinar as pessoas a pescar. Ora, que agora é o tal de transferência de tecnologias. Nós devíamos fazer com que os moçambicanos também soubessem pescar e também ficassem habilitados a fazer pontes de envergadura. Aquilo que, por exemplo, está a ser reivindicado para os projetos do gás no Rovuma, que desde já haja moçambicanos que estão a estudar em universidades
no exterior, que estão a estagiar nas próprias empresas que trabalham no gás do Rovuma, para que possam ter posições de relevo no gás do Rovuma. Ora, parece que os chineses e as empresas chinesas gozam de uma situação de excepcionalidade em relação aos projetos que desenvolvem em Moçambique. Ora, isto aplica-se a um país que é definido como um dos aliados estratégicos de Moçambique, porque a Anadarko e outras, a ExxonMobil, são exatamente como ainda é utilizada na linguagem dos defensores do regime, são empresas que pertencem ao imperialismo internacional. Ora, as empresas do imperialismo internacional têm que acolher moçambicanos, e corretamente têm que acolher moçambicanos para dominarem técnicas, tecnologias e formas de trabalho que lhes permitam controlar e contribuir para a exploração dos nossos próprios recursos. Temos a China, que é um dos nossos aliados, chamados aliados naturais, que está isenta desta contribuição para o desenvolvimento de Moçambique e para a integração de quadros sofisticados moçambicanos nos seus próprios projetos. Muito bem, Fernando, mas já não temos muito tempo. É um tema que ainda vamos abordar nos próximos programas, sobretudo olharmos para os números da dívida chinesa, quanto é que vamos pagar, por quanto tempo. São números que ainda têm de vir à luz do dia. Vamos fechar com o último tema, muito rápido, sobre os custos das eleições. André Malandes vão custar 245 bilhões de dólares, quase o dobro em relação às eleições passadas, gerais. É o preço da democracia. É o preço da democracia e também é o preço da desvalorização do dólar. Do dólar. Ora, se tomarmos que o Metical desvalorizou de 30 para 60, fazendo os cálculos aritméticos, dá exatamente esses valores, muito embora não possamos fazer avaliações dessa natureza, uma vez que há uma componente importante, completamente local, nomeadamente o pagamento de salários e subsídios, que não sofreram valorizações de 100%, ou seja, a desvalorização do Metical aplica-se sobretudo àquilo que são os materiais eleitorais que são comprados no exterior. Portanto, é necessário que conheçamos melhor os números das eleições para tentar compreender onde está, para já, esta derrapagem nos números das eleições. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com alguma profundidade os termos do acordo que o governo moçambicano assinou com os doadores, os credores da dívida da Ematum. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.